Rodrigo era um homem comum, com um trabalho monótono em um escritório e uma vida igualmente previsível. No entanto, em uma noite particularmente quente de verão, após um dia cansativo de trabalho, ele decidiu recompensar a si mesmo com um pote de sorvete que há muito tempo estava esquecido no fundo de seu freezer. Ele sabia que seria a escolha perfeita para se refrescar, uma vez que adorava doces e guloseimas, como todo gordola inveterado. O sorvete estava delicioso e Rodrigo estava prestes a terminar o último pedaço quando algo estranho aconteceu. Ao abrir a porta da geladeira, um brilho fraco iluminou a cozinha. Ele piscou e olhou de novo. Parecia vir de dentro do freezer. Intrigado, Rodrigo se aproximou e olhou dentro. Para sua surpresa, ele encontrou uma pequena civilização que estava se desenvolvendo dentro de seu freezer. Era uma cena surreal. Os habitantes eram minúsculos, medindo apenas alguns milímetros de altura. Eles usavam roupas que pareciam feitas de algodão e construíram casas minúsculas feitas de pedaços de gelo. Rodrigo assistiu maravilhado enquanto eles pescavam peixes minúsculos em um riacho congelado e cultivavam vegetais que cresciam entre os cubos de gelo. Parecia que eles estavam vivendo na era glacial, adaptando-se ao seu ambiente único. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou e correu para sua cozinha para ver o progresso da civilização minúscula. Para sua surpresa, eles haviam avançado rapidamente para a Revolução Industrial. Eles construíram máquinas a vapor que pareciam ser feitas de pequenas peças de metal e começaram a produzir roupas e produtos que eram incrivelmente pequenos, mas incrivelmente avançados. Rodrigo ficou impressionado com a rapidez com que eles estavam evoluindo. No entanto, à medida que a civilização minúscula avançava, surgiram tensões. Duas nações rivais começaram a se formar entre os habitantes do freezer, cada uma querendo reivindicar os recursos limitados daquele pequeno mundo. Rodrigo viu com tristeza enquanto as tensões se transformavam em um conflito em escalada. A nação com maior quantidade de indústrias a vapor se localizava no lado direito do freezer e já possuía uma bandeira com uma mão de gelo erguida rodeado por engrenagens. Já a nação da extrema esquerda vivia mais com o plantio de fungos e pesca de micróbios nos fiordes de gelo que se formavam. Sua bandeira era uma árvore verde dentro de uma estrela vermelha no topo de uma montanha nevada. No segundo dia após a descoberta da civilização, a guerra começou. Ambas as nações rivais começaram a produzir armas pequenas, mas mortais. As indústrias já não eram mais a vapor e a eletricidade já era gerada por pequenas usinas nucleares. Cidades iluminadas já se viam facilmente de longe enquanto os minúsculos cidadãos andavam apresados de um lado a outro em seus veículos movidos a hidrogênio gerado pelo gelo em abundância. Conflitos se formavam cada vez mais, enquanto a sociedade se dividia em religiões, uma parte acreditava no deus cubo de gelo, e a outra venerava o ser imenso e balofo que aparecida diante deles algumas vezes. Uns eram meninos, outros meninas e outros ainda menines, tudo era divisão e tudo gerava disputa e discórdia. Rodrigo então viu que pequenos clarões estavam se formando no céu de seu freezer. Pequenas bombas de nêutrons, do tamanho de uma moeda, foram lançadas de ambos os lados, devastando cidades inteiras e causando aniquilação em massa. Rodrigo assistiu impotente enquanto as consequências da guerra desenrolavam diante de seus olhos. A destruição foi rápida e brutal. Após algumas horas de conflito, a paisagem antes pacífica do freezer estava agora repleta de destroços e fumaça. A civilização minúscula que ele havia descoberto, que havia evoluído da era glacial para a Revolução Industrial em apenas 2 dias, agora estava à beira da extinção. Rodrigo estava chocado e devastado. Ele se perguntou se deveria intervir, mas ele próprio era um gigante em comparação com aquela civilização minúscula, e qualquer interferência dele poderia ser catastrófica. Ele assistiu enquanto os sobreviventes, em número muito reduzido, começaram a se reunir e a reconstruir o que restava de seu mundo. Enquanto o tempo passava, Rodrigo continuou a observar e a aprender com a civilização minúscula em seu freezer. Ele testemunhou sua resiliência e determinação, à medida que lentamente se recuperavam dos horrores da guerra e começavam a construir um novo futuro.
E, assim, a vida naquela geladeira continuou, com Rodrigo agora guardando seu freezer como se fosse um tesouro, protegendo a civilização que ele havia descoberto e jurando nunca mais permitir que a guerra e a destruição tomassem conta de sua pequena comunidade. Mais 2 dias se passaram, porém agora, uma nova bandeira surgira em meio à cidade central, retratava uma árvore verde circundada por engrenagens. Não se viam mais 2 povos rivais, e pequenos centros de pesquisas podiam ser observados, com a construção de foguetes de naves interplanetárias. A civilização minúscula estava pronta para desbravar novos horizontes, pois aprenderá uma grande lição, quase se aniquilando completamente, até que um dia seu freezer amanheceu vazio, com a pequena cidade abandonada. A civilização havia partido em seus foguetes e naves, para outra morada. Rodrigo pensou em tudo que vira, e indagou se a sua civilização precisaria estar à beira da extinção para ver que se a humanidade não se comportar como um povo só, estamos todos à beira da aniquilação.